E tenho certeza que a Mandinha vai reclamar. Muito bem, senhoras e senhores, estamos então aqui na nossa Rádio Livro dos Espíritos, na minha, na sua, na nossa Rádio Livro dos Espíritos. Com ele, o profeta do caos, Babu, só publica notícia ruim no grupo. Que isso? Que isso? Como assim? Este narrador, filho dileto das mais nobres gens da Roma Antiga, exilado neste fim de mundo chamado Brasil, injustamente chamado de Mussolini, de jesuíta, isso é tudo mentira. E ele, o nosso principal componente, O único. o extraterrestre pedreiro que auxiliou a construção das pirâmides do Egito, Jorginho. E fala da Mandinha, que daqui a pouco a Mandinha entra. Assim, A Mandinha entra, não pode ser da Daqui Mandinha. a pouco entra a nossa componente feminina, para dar o toque feminino no nosso grupo. Amanda, vamos aguardá-la? Então vamos lá, pergunta 93. 93. E aí, espírito? Ó, qualquer dúvida, ó, já peguei aqui até os dois hoje, ó. Esse e esse, ó. Tá vendo? E nós subestimando esse óculos e essa barba. Putz, grila, cara. Eu tenho A esses gente, dois em tem que PDF. aprender a parar com isso, viu? Eu tenho esses dois em PDF. Aliás, o Babu, o Claudinho devia ser CPDF, entendeu? É o código dele, cara. Mas também ele é muito moderno, ele não é velho que nem nós, o Babu. A gente gosta de sentir o cheiro do papel, pegar o papel. Isso. Antigamente era bom. Antigamente era bom. Então vamos lá, pergunta 93. Vamos embora. Quem fala? Pode deixar que eu leio, então. Vamos lá. Perispírito. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvidos numa substância qualquer? Resposta. O espírito, letra maiúscula, está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transformar e se transportar para onde queira. Adeno de Kardec, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Beleza. Chique. Aqui só lá dentro, porque ele deve estar falando de um espírito ainda não muito evoluído, porque ele fala que ó, é uma substância vaporosa, mas ainda bem grosseira para nós. Ele deve estar falando de espírito de terceira ordem ainda, né? Não, Babu, porque para os espíritos, o perispírito é matéria. Lembra-se anteriormente, quer dizer, mas não importa, no grau evolutivo de cada espírito, o perispírito é menos denso. Mas isso. Para o espírito não tem forma. O que tem forma digamos assim, é a matéria que é formada do fluido cósmico universal do perispírito. O que o senhor acha, o senador, que ele está falando mais aqui dos espíritos de terceira ordem ou dos espíritos geral? Que compreende todas as classes. Então, o perispírito sempre foi matéria e sempre será. Não, eu sei, mas quando ele fala aqui, ó, vaporosa, cadê? Mas ainda bem grosseira para nós. Então, se o espírito mais depurado, é um negócio mais sutil. Não é tão grosseiro assim. Por isso que é a minha dúvida. Por isso que eu provoco. Então, pode ser que ele estivesse se referindo aos espíritos assim, já mais bem atrasados, né? Porque bastante grosseira, ele deve estar se referindo vamos dizer assim, a espíritos que não estavam no mesmo nível dele. Por isso que essa que é a minha dúvida, porque a gente tem que ter essa concepção, porque nem tudo foi dito para nós.
Então, ele deu algumas informações mais pertinentes ao mundo de terceira ordem, que é o nosso. Terceira ordem não, de prova e expiação, de espírito de terceira ordem. Ele não poderia estar falando de um outro planeta mais evoluído de espírito de segunda ordem. Porque por que ele ia falar de uma coisa de segunda ordem se a gente está no terceiro? Mas, Babu, a pergunta do Kardec aqui, não há nenhuma noção nessa pergunta, ou nenhum indicativo que ele está fazendo uma pergunta específica para algum tipo de espírito em escala. Está perguntando se o espírito, quer dizer, o espírito, essa coisa imaterial, incorpórea, está revestido de alguma cobertura? Quer dizer, qualquer espírito por aí, o que esse cara tem, entendeu? Aqui não está dizendo para nós que ele está exemplificando isso. Amandinha, minha querida, tudo bem, meu bom? Cheguei. Boa noite. A gente está na pergunta 93? 93, estamos discutindo ela ainda. Estamos quebrando o pau aqui. Tá. Mas a dúvida é essa, né? Por isso que eu estou questionando, porque quando ele fala que é muito grosseiro ainda, me remete que ele está ensinando coisas para espírito de terceira ordem, de um planeta de prova e expiação, que ele não vai falar de um perispírito de um planeta superior. Cara, olha, essa pergunta eu acho que para mim não tem explicação, porque na pergunta, o que eu subentendo aqui é que Kardec não definiu nenhum tipo de espírito. Perguntou se o espírito, ou seja, o princípio inteligente está, digamos assim, envolvido em alguma substância qualquer, porque lembra que na pergunta anterior, o espírito, ele é incorpóreo, ou seja, para ele ter forma, tem que ser através do perispírito. Então, para o espírito, aí é matéria. Não, isso não é correto. Eu só, tipo assim, dei a provocação se ele não está falando de espírito de terceira ordem aqui nessa, porque está muito grosseiro ainda. Era só um adendo. O que você perguntar, eu vou acreditar, mas não é isso que eu estou entendendo. Claudinho, o que você acha? Então Então. A gente sabe que a densidade do perispírito, ele vai conforme o planeta que se está e também pelo nível do espírito. Isso. Estudando os próprios, né, novamente fazendo uma propaganda do Obreiros da Vida Eterna, novamente, lá fala, inclusive, em situações que espíritos que estavam azucrinando ali, vampirizando os encarnados, não enxergavam. Toda vez que ele fazer propaganda, eu vou levantar o livro agora aqui, ó. Isso aí. Fala aí, Claudinho, meu filho. Então, Continua, meu filho. O que acontecia? Situações de que eles chegavam, por exemplo, numa enfermaria para socorrer o cara lá que ia desencarnar. Eles viam espíritos vampirizando aqueles que estavam prestes a desencarnar. E ele relata que esses espíritos que vampirizavam, muitas vezes não enxergavam eles. Então, eles mesmos, estando desencarnados, não conseguiam enxergar os outros que estavam numa condição mais elevada. Por quê? Porque a densidade do perispírito, apesar da diferença moral entre eles não ser tão grande assim, era o suficiente para que esses espíritos vampiros, não enxergassem André Luiz e os outros que estavam lá da equipe. Era um tantinho a mais que os tornava invisíveis, ou seja, eles não conseguiam ver o perispírito de André Luiz, do Jerônimo e dos outros que estavam lá. Quer dizer, mas o mesmo grupo de espíritos diferenciados tinha um perispírito. Mas também aí no Obreiro da Vida Eterna tem o Asclépio, lembra do Asclépio? Ele teve que se manifestar através de uma visão. Lembra? Aí é que tá. Ele também, lá onde ele estava, tinha um perispírito, só que ele não pôde descer a um outro tipo de vibração, mesmo tendo um perispírito. Sim. E é por isso que eu falei, eu estou achando que essa resposta do Kardec se dá mais para os espíritos de terceira ordem para de prova e expiação. E quando ele fala que é bastante grosseiro, ele vai dar a coisa para quando a gente desencarnar, a gente poder ver no plano espiritual essa condição, e não explicar alguma coisa para a gente
de um plano superior ainda, que poucos vão ter acesso, né? Conforme a evolução moral do espírito, a densidade, ela é infinita, conforme Isso. a evolução. Então, mesmo a gente desencarnado, a gente não consegue enxergar outros espíritos, por quê? Pela densidade do perispírito de um espírito superior, se ele quiser se tornar visível, aí é vontade dele, mas caso não seja, ele consegue passar invisível. Então a gente não consegue enxergar. Para nós, o nosso perispírito é grosseiro, mas para ele, o perispírito dele é tão sutil que a gente não consegue enxergar. Né? Perfeito. Estamos entendidos. Vamos lá. Vamos embora. 94, hein, gente? De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca o seu envoltório como mudar de roupa. Aqui para mim tem problema. Aqui, para mim, é uma resposta que eu ainda não entendi muito bem até hoje. Porque é o seguinte, tem algum grupo de espíritas bem inteligentes que falam o seguinte, quando o espírito evolui ou muda de planeta, ele perde esse perispírito e tem que fazer outro. Um outro grupo de espíritas, também muito inteligentes, estudiosos, falam o seguinte, que o espírito nunca perde todo o perispírito, porque ele se mantém com o chamado corpo mental. Aí, quando ele vai para um outro planeta, ele pega só os elementos necessários para fazer que esse corpo mental se constitua mais apropriado ao planeta. E quando você evolui, você só permanece com o corpo mental, porque é a identificação do espírito superior. Outros falam que o espírito perde completamente todos os envoltórios. É isso que fica complicado, gente. Primeiro adendo, aqui, de onde o espírito tira o seu envoltório? Do fluido universal de cada globo. Por isso que eu volto à pergunta anterior. Ele deve estar falando da Terra quando ele se refere que é muito grosseiro. Porque, ele, como eu voltei a falar, ele deve estar falando para Kardec dos espíritos propriamente da Terra. Por isso que ele fala que é muito grosseiro. Aí, a pergunta do Jorginho, que fala que, vamos ler de novo, do fluido universal de cada globo, é por isso que não é igual em todo mundo. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório. Como trocar de roupa? Por que o que dá a entender? Porque ele fala de troca. De trocar de roupa, porque eu tive um e visto o outro. Eu acredito, alguma coisa assim, ainda não bem baseado ainda, porque tem que ter muito estudo ainda, a gente não sabe tudo, que eu acho que ele não chega a perder, a trocar mesmo de roupa, falar, tipo, tirei essa roupa e coloquei outra. Ele, conforme um pouco que falou o senador, ele vai depurando esse perispírito seu e vai usando elementos do planeta que ele está indo, vamos falar que é um Marte, um Júpiter, alguma coisa, e dali ele retira algumas substâncias para poder atuar naquele mundo. Então, eu não acredito que seja uma perda assim, de trocar de roupa. Vai se depurando esse espírito. Aqui na Terra, ele usa a substância da Terra. Quando ele for para Marte, ele continua com o perispírito, só que ele começa a usar coisas dali. Não tirando. Eu saio aqui da Terra, tirei uma roupa aqui, chegando em Marte, eu coloco outra roupa. Eu acho que não acontece isso. Eu também, olha, isso... Para mim, porque pelo que eu sei, eu escuto e eu ouço, existem duas correntes nesse sentido, e uma fala que o espírito, de acordo, quanto mais evolui, mais ele não necessita mais de perispírito. Claudinho, qual é a tua ideia? Porque qual que são as três coisas do universo? Deus? Cadê o espírito e a matéria, o princípio inteligente é a matéria. Aí lembra que os espíritos falam que esse fluido cósmico universal é matéria ainda? Só que ele não fala, é matéria e não é matéria? Exatamente. Os espíritos conseguir atuar nesse tipo de matéria, vai precisar do perispírito sempre. É assim que eu entendo. É assim que porque
na continuação aqui ele fala, né? Dos espíritos que habitam os mundos superiores, é que a gente não leu ainda, né? Se vem para cá, toma... Lê então, Amandinha, lê aí para completar, por favor. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro, já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. Então, ele toma um mais grosseiro, de acordo... E aqui, ó, de novo, voltando para aquela pergunta que eu questionei, ó, quando vem para a Terra, reveste o espírito mais grosseiro. Então, eu acho que na pergunta 93, quando ele responde, é coisa de espírito terceira ordem, prova de expiação. Então, daí agora dá para ter mais certeza disso, né? E é preciso que seja visto a vossa matéria. E como eu falei, ele deve ter pular e deve pegar os elementos da Terra. Ele deve ter um perispírito, alguma coisa que não muda, que ele só vai atraindo a substância de cada planeta. E quanto mais esse perispírito é superior, esse perispírito dele é mais sutil, não é uma coisa pesada. Vamos falar que nem um casaco cheio de broche, tá ligado? Então, cada vez que eu vou evoluindo, vou tirando um broche até que eu ficar com uma sedinha aqui, bonitinha, chique. Fala, senador, que eu interrompi o senhor aquela hora lá, peço perdão. Eu também interrompi. Que o senhor não mande nós para a fogueira, para a forca, para qualquer coisa. Então, eu acho que assim, porque aqui dá a entender que o perispírito ele tem densidade conforme o planeta que você está. Então, não é que eles usaram aqui como troca de roupa, mas eu acredito que não é exatamente isso. Não querendo contradizer os espíritos que falaram isso. Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão para contradizer os espíritos? Mas eu acho que assim, o perispírito, você não tira um e coloca outro. É o mesmo, mas ele se torna mais grosseiro ou mais sutil, dependendo do ambiente que você está. Para se adaptar, né? Ô, Claudinho, aí no Herculano Pires tem algum adendo em relação a isso, não? Não tem. Isso seria interessante, porque eu não sei se você já ouviu, no movimento espírita tem esses movimentos, que o espírito nunca perde o perispírito, apenas ele fica menos densificado, mas para alguns o espírito perde o perispírito. E são pessoas inteligentes, o pessoal tem boa argumentação. Se eu não me engano, num dos livros aí que o nosso profeta do caos mostrou, não é esse aí não, é o outro. Esse aí, se eu não me engano, ele defende a tese de que perispírito nunca deixa de existir. Isso. Todos temos, perispírito sempre teremos. Perfeito. Mas o Zimmermann, ele já não fala sobre isso, ele explica, digamos assim, todos os fenômenos que o perispírito participa. Ele não fala sobre se a gente perde ou perde, é um negócio complicado. Eu acho que fala assim. Mas eu acho, que nem eu falei para vocês, eu acho que não perde em qualquer momento, porque para atuar na matéria, e isso a gente tem que colocar a matéria como o fluido cósmico universal, o espírito vai precisar do perispírito. Não vai ter como ele atuar sem isso. Por isso que eu acho que sempre teremos perispírito. Talvez o único ser do universo que não tenha é Deus. É Deus. Mas vai demorar. Para isso nós teremos, porque para mim eu comungo da mesma opinião do Babu. Para atuar na matéria. Eu também, eu só não temos que ter o perispírito. Eu só não entendi o negócio de ser terceira ordem ainda, mas eu aceito isso. Mas no livro do Ercílio Maia, que é o Ramatiz, quando ele fala assim, o sublime peregrino, que ele conta a história de Jesus, né? Ele conta que quando Jesus teve que encarnar na Terra, levou praticamente quase 2.000 anos, e ele estava reconstituindo o seu perispírito. A pergunta é, Jesus tinha o perispírito ou ele teve que refazer o perispírito? Propaganda do livrinho do Jorge está aqui, ó. Bom, para resolver a sua dúvida, você tem que perguntar para ele. Mas eu não sei. Para quem? Para o Ercílio Maia ou para Jesus? Jesus.
Esse do mar é mais fácil, cara. O cara tá... Hoje à noite, quando você for dormir, você fala assim, Jesus, responda a minha dúvida. O senhor tinha perispírito ou não tinha quando o senhor veio aqui, Senhor Jesus? Quem sabe para você? Aí, a minha provocação para os senhores. Vamos falar que essa hipótese aí do Ramatiz possa acontecer, que ficou 2000 anos aí para reconstituir. Eu acho isso um pouco improvável, porque sendo um espírito de grandeza, nem Jesus, ele tem que esperar 2000 anos para conseguir chegar na Terra, para baixar a densidade. Eu acho que é muito. Eu acho que é meio místico isso, tá ligado? Eu sempre ouvi falar isso. Os espíritos... Mas no Obreiros da Vida Eterna, o Asclépio, se o coisa vai lembrar, no Obreiros da Vida Eterna, Asclépio só poderia reencarnar a cada 800 anos, pela sua evolução. Mas para ele conversar com o grupo de André Luiz, eles tiveram que criar uma cúpula onde a imagem dele foi emitida para nós. Ele nem pôde descer. Quer dizer, isso pode ser possível também, porque para um espírito que não é Jesus, mas tem uma evolução, que para ele encarnar na Terra, a missão só tinha que ser a cada 800 anos, pelo menos assim disse André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. O que você me diz, Claudinho? Então, para que ele pudesse aparecer, eles fizeram mentalmente um ambiente para que ele pudesse, né, estar ali passando a mensagem. Vamos dizer assim que esses fluidos que eles criaram foi para que ele pudesse estar naquele ambiente, adaptado naquele ambiente, porque senão ninguém o veria. É isso que é aqueles espíritos ainda pouco evoluídos, Jorginho. Não é que na minha forma de entender, não é que ele não podia descer ali, existia alguma dificuldade para ele aparecer. Não é isso. É que se não utilizasse os fluidos naquele nível de mental que eles tinham, eles não o veriam. Mas aí também não seria semelhante a Jesus, já que Jesus teve que encarnar no planeta? Não, eu acho que é bem diferente, Jorginho. Eu entendo assim. Para ele vir aqui na Terra, um planeta extremamente atrasado, ele tinha que ter um corpo fluídico adaptado para esse planeta aqui, porque senão ele não conseguiria atuar nesse planeta. Ele iria usar um corpo de carne e osso. Exatamente. A gente está careca de saber que o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo material. Então, ele precisaria ter um perispírito para que ele pudesse atuar nesse corpo material extremamente atrasado. Mas eu não entendo o que ele levou, porque fala-se muito, Jesus se preparou 1000 anos, foi feita uma preparação de 1000 anos para ele vir aqui. Eu não entendo que esses 1000 anos seja ele reconstituindo o perispírito. Esses 1000 anos foi uma preparação histórica do povo no monoteísmo para quando ele chegasse, ele já pudesse pegar o meio caminho andado. É isso. Isso, eu entendo isso também. Aí, voltando a essa história do Obreiros, Jorginho, qual que é a ideia? Vamos falar que está todo mundo aqui lá no Pequeno Templo. Eu, você, a Mantia, todo mundo. Aí a gente invoca... Vou falar quem dá as aulas para a gente, vou falar que é o Herculano Pires. A gente consegue materializar o Herculano Pires para dar aula para a gente lá. Então, vamos falar que todo mundo é médio vidente. Só para a gente esclarecer esse lance do Claudinho. Então, a gente assiste a aula do Herculano. Aí vamos falar que vai vir um supra-sumo ali, acima do Herculano. Vamos falar que vai vir um Sócrates. Já deve estar lá no planeta. Ele poderia estar ali na frente, só que a gente não ia enxergar ele. O Herculano falou assim, o Sócrates está aqui do meu lado. Mas nós não estamos enxergando. Aí ia fazer esse recurso que o Claudinho falou, que você falou, vai pegar, atuar para a gente conseguir enxergar o Sócrates. Senão a gente não ia conseguir, mesmo ele estando ali. É por isso que eu falo do Obreiro, que o senador falou, é que preparou o ambiente para a gente poder, para que aqueles espíritos pudessem enxergar, não que ele não conseguiria estar ali. Agora, pelo que entendi do Claudinho, ele está colocando até do seguinte,
se Jesus quisesse, ele poderia fazer o perispírito ao instante. É isso, Claudinho? Sim. Se o homem transformou água em vinho, multiplicou pão e peixe, ele não iria fazer o próprio espírito dele? E aí, como você já está num nível de evolução muito alto, cara, você levar 2.000 anos para o cara desaprendeu, tipo assim, não é tudo isso. Apesar de ser um planeta bem denso, o cara, para levar 1.000 anos para fazer, o cara desaprendeu. Tipo assim, um espírito já conhece, é governador de um planeta, ele faz o negócio num piscar de olhos. Ele fala assim, ó, tô lá embaixo já, tipo assim, tô perto do planeta já, eu acho que é muita mística esse negócio, ela ficou se preparando 1.000, 2.000 anos. Não é, eu não entendo que ele ficou se preparando, ele ficou planejando, é diferente. Não, isso sim, mas tipo assim, é que o pessoal coloca, principalmente na aliança, que ele ficou... eu sempre aprendi isso aí, que ele ficou se preparando 2.000 anos. Que ele ficou... ele ficou descendo devagar, arrumando o perispírito dele para poder atuar aqui. Isso para mim é místico, isso para mim não é verdade. E é aquele negócio que eu falei, como, tipo assim, se a gente tá numa aula, a gente não vê o Sócrates, o Herculano, vão falar, tá aqui o Sócrates, mas vocês não estão conseguindo enxergar, vamos colocar uma lente para você. Por isso, do livro do Obreiros. A pessoa poderia estar ali, só que ninguém ia ver, porque os espíritos eram muito materializados ainda. Ele falou assim, a gente precisa colocar alguma coisa aqui para poder fazer enxergar esse espírito, porque a gente pode enxergar, mas a plateia aqui não vai enxergar, tá ligado? É isso que eu entendo. Eu entendo que ele ficou ele planejou, ele estava planejando, vamos dizer assim, que ele veio de uma esfera crística, né, adaptada ao nível dele, ele se aproximou da Terra, e vamos dizer assim, que ele ficou planejando ali a encarnação dele, não que ele precisava de 1.000 ou 2.000 anos para vir. Ele veio porque tudo é muito bem planejado no plano espiritual. Sim, não é assim, papum. Porque também, gente, isso é mais uma das teorias que algum espírito coloca ou não, né? São vários, a gente, digamos assim, nós não sabemos o que é um espírito, superior. Mas como existe uma indicação muito delicada também no livro do André Luiz, olhe bem, para ele poder encarnar o Asclepios só de 800 e 800 anos. Quer dizer, então, digamos assim, Jesus, para poder encarnar, talvez tivesse um tempo maior de preparação, não sei. Não é assim, não é isso que eu entendi dessa parte do Obreiros. Não é você está colocando assim que ele só vai encarnar de 800 em 800 anos por alguma dificuldade. Você está dando a entender isso? Porque ele não pode encarnar, porque ele é muito superior, então, pela sua grandiosidade, ele só viria em grandes funções. Então, mas ele só encarna de 800 em 800 anos numa missão especial, não é? Se ele quisesse, ele reencarnava aqui a cada 100 anos. Mas ele não tem necessidade mais. Pode ser também, aí sim. É igual o cara que é presidiário. O cara foi preso, cumpriu pena de 20 anos na cadeia. Eu vou na cadeia todo dia. O cara saiu dali e não quer voltar mais. Esse negócio de 800 anos deve ser passado para ele. Tipo assim, você vai, é que nem viagem. Ô, Jorginho, você é representante comercial. A cada 6 meses você tem que ir para os Estados Unidos vender ou fazer um treinamento. Então você vai. Aí o Asclepios fala assim, se tudo ocorrer certinho na Terra, a cada 800 anos você vai ter uma missão na Terra lá. Mas se a gente precisar de 200 anos, você vai conseguir reencarnar. Então tá bom. Eu entendo assim que o Asclépio, vamos dizer assim, que ele chegou no nível gerente. Isso. Então ele não é mais peão de fábrica. Ele não tem mais por que ficar lá no chão de fábrica o tempo inteiro. Mas também ele não é um simples gerente. Mas ele é acima, ele é quase que ele também não é um supervisor. Ele não reencarna mais porque não tem mais necessidade. Ele vai colaborar muito mais nas esferas onde ele está do que ficar reencarnando. Tem razão, eu também penso assim também. Fala aí, Claudinho, diga aí, o que é que você acha? Amandinha, você falou Claudinha. Claudinha não, Amandinha.
é a idade, Não liga não, amigo. É a idade. Não liga não. Na verdade, assim, essa preparação, né, que fala de Jesus, na verdade, também foi mais para as pessoas poderem enxergar ele do que ele mesmo ter preparado o corpo, perispírito. É mais ou menos isso? Ele O que é que você acha? planejou, não que ele ficou... Não, é que esse 1000 anos que coloca é aquele negócio. A Terra que se preparou para poder o Cristo reencarnar. Uhum. É o ambiente terreno, não ele que ficou se preparando, eu preciso preparar meu espírito aqui 1000 anos para reencarnar na Terra. Não, era a sequência a região. Uhum. Isso, para poder receber, para já não dar um negócio mais ou menos mastigado para ele, né? Porque se até hoje o negócio não está mastigado, naquela época lá... Muito menos ainda. Menos ainda, né? Aí, Amandinha, continua aí que tua voz é melhor do que a minha. 95? Isso. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Beleza. Tranquilo. Isso está tranquilo, quer dizer, dá para entender. O espírito, na condição que ele tem, ele pode realmente fazer isso. Tranquilo. Eu lembro, nesse trecho, eu lembro dos livros do Luiz Sérgio, quando eu li. Luiz Sérgio. Do Luiz Sérgio, eu lembro que uma vez eles foram fazer uma missão, não sei aonde, ele tomou uma aparência de uma vida que ele viveu na Itália, na Idade Média, na Idade Moderna, uma coisa assim. Ele precisava ter aquela aparência. Então você vê que ele muda conforme realmente a necessidade. Necessidade. Mas isso também, só lembrando, também dependendo do grau de superioridade do espírito. Também. De condição. Não é qualquer um que faz isso. Com certeza. Beleza. Amandinha, continua aí, minha filha. Diferentes ordens de espíritos. Aí é nóis. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Aí sim, agora nós vamos se achar nesse meio aqui, desse mapa aqui agora. Graças a Deus. E a notícia não é muito boa, já vou avisando vocês de antemão. Aceita que vai menos. 97. Existe um espírito determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? É um número, Amandinha. Eu acho que seria errado. Há um número determinado de ordem ou de grau de perfeição entre os espíritos? Há um número de espíritos determinados? É isso mesmo? Está a sua tradução? Espera aí, vou ler de novo. Começa assim: existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Beleza, é isso mesmo. O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se consideramos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a 3 principais. Podem-se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Agora a gente se abraça. A gente se abraça nesse
Menos eu. Menos eu, O senador que é de segunda ordem. que eu sou espírito de segunda ordem. É de Isso. segunda ordem. Segunda ordem. A minha turma, a 52ª turma, disse que nós somos de segunda ordem. Então, já fui promovido. E quem sou eu para discutir isso? Vocês são de terceira ordem e eu sou de segunda. Mas a gente já pode se abraçar nesse terceira ordem aí já. A gente tá no terceiro mesmo, né? Tá. Mas isso que é legal. Que não tem uma linha divisória bem marcada, mas para os espíritos imperfeitos é bem demarcado. É que nem aquela paleta assim que vai do preto até o branco, né? Isso. É um infinito de tons de cinza. De cinza. A comparação de espírito de segunda para terceira ordem é bem demarcado. Mas entre o terceira ordem ali, tipo assim, não existe muita demarcação, não. É tudo um bololô, tudo feio o negócio ali. É briga de foice no escuro e vai que vai. Manda ver, Amandinha, 98. Vamos chegar lá para a gente. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Eles dispõem desse poder, segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. A cumprir. Bonito. 99. Os espíritos da terceira ordem são, todos eles, essencialmente maus? Não. Tem nós aqui, né? Tá nós aí. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se riem. Quer dizer, nós não somos essencialmente maus, entendeu? Nós não somos essencialmente maus. Mas o que eu gostei foi o seguinte, porque a pergunta, olha só, existe uma hierarquia. O Espírito fala assim, que não tem uma hierarquia, não é uma coisa muito, não é estratificada. Eu sou o teu chefe, você é o estagiário, não é isso. É que é o grau que cada um sente, aonde está, ele respeita aquele que é superior moralmente. Quer dizer, é algo moral, não é uma hierarquia, é uma ordem. Ó. Jesus é Jesus, ele não é o seu chefe, porque ele não se coloca assim, mas você o respeita porque ele tem uma plenitude que você não tem. Então, gostaria de fazer uma comparação, não sei se vocês chegaram a servir as Forças Armadas, algum de vocês dois serviram ou não? Não, eu consegui ser excluído por excesso de contingente. Então, mesmo nas Forças Armadas, ninguém tem a mesma patente que o outro. Por exemplo, todo mundo é soldado, mas mesmo entre os soldados, tem diferenças de nível hierárquico. Por exemplo, a data do engajamento. O cara que engajou primeiro, ele está acima do que engajou depois. Então, o cara que engajou, por exemplo, mês passado, ele é superior ao cara que engajou agora esse mês. Mas então, não vai é por recruta? antiguidade. Ah, mas no fundo é soldado. É soldado, mas na ausência de um superior, se tiver só soldado, comanda o mais antigo. Então, ele é o que tem vamos dizer assim, o comando. E se tiver os dois engajados no mesmo dia, vai pelo número de matrícula. O cara que tem o número de matrícula anterior, ele é o mais antigo. Então, não tem, entre os militares, por exemplo, mesmo da mesma patente, ninguém tem o mesmo nível. Sempre alguém é superior a alguém. Nossa, interessante. Olha, bacana. Eu aprendi uma coisa nova hoje. Isso aí nem imaginava. E agora para mim, recruta é recruta.
E para fazer inveja aos senhores, eu vou falar para você, eu como espírito, naquela época de Kardec, ajudei na codificação espírita, tá? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu, Gente, Amandinha, Claudinho, com certeza. O Babu foi um daqueles espíritos que ajudaram a fazer aquelas mensagens contando as histórias ruins do céu e inferno. Sabe? Aquele cara que então ele estava lá, mas pelo menos estava lá, caramba. Ele com certeza era um daqueles espíritos zombeteiros que ficava batendo na mesa lá, enganando todo mundo. Para chamar atenção. Foi ali que eu entrei, para chamar atenção. Chamava atenção, já não precisava, já dispensaram já. Mas pelo menos ele estava lá, cara. Ele estava lá. Nós não, nem isso. Tá certo, nossa. É que nem aquele time o brasileiro que é campeão do mundo lá no Japão, lá, tá ligado? Tem aquele terceiro goleiro que nunca nem colocou o uniforme, mas tá na foto de campeão, tá? Eu tô lá na Sim, claro. Se você foi convocado, é porque tá lá, cara. Isso, tá ligado? Nem entrou em campo, aparece lá com a fotinha lá, ó. Tá lá com a medalha dele. Isso. Tô igualzinho. Amandinha, é contigo aí, coração. Escala espírita. Pergunta 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais devem ainda se despojar. É um texto, né? Agora. O Kardec vai explicar essa escala aí. Tá. Esta classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível e sobre seus limites, a pequena diferença se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, formar maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a questão. Ocorre o mesmo que em todos os sistemas de classificações científicas. Ocorre o mesmo que em todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ter divergido sobre o número de categorias, sendo que isso tenha consequências. Alguns se armaram dessa contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Quer falar aí, Jorginho? Não, tá tranquilo, para nós, por enquanto tá bom. Tá. Acrescentamos ainda esta consideração que não se deve jamais perder de vista. É que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, não sendo demais colocar-se em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo o seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta.
Lineu, Jussieu e Tudo é forte. tiveram cada um seu método e a botânica não mudou por isso. É que não inventaram as plantas, nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes. Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseados em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Queria só fazer um comentário. Faça o. Diga-o. Esse trecho aqui, que a Amanda acabou de ler, é o que eu falei pro pessoal lá na turma. Porque todo mundo achou, não, a gente não é mal, a gente é bonzinho. A gente é de segunda ordem. Eu coloquei justamente isso, ó. Esse trecho tá bom. O da segunda, os espíritos da segunda ordem se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria. Eu perguntei para eles, alguém aqui é predominante no espírito em vez da matéria? Aí aqui, ó, a terceira ordem, espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito. Sobre o espírito. É nóis. Todo mundo aqui, alguém aqui, ainda perguntei, alguém aqui é capaz de chegar lá na rua e dar a chave do seu carro pro primeiro que aparecer? Ó, tá aqui meu carro, pode ficar para você de brinde. Alguém aí é capaz de fazer isso? Ninguém. Então, Claudinho, também se pegou pesado, cara. Você tem que ir, se alguém pisa no seu pé, você desculpa. Predominância da matéria sobre... Isso é predominância da matéria sobre o espírito. Isso. Então ninguém aqui é de segunda ordem, todo mundo, nós somos de terceira ordem. Terceira. Carimbado ainda, terceira, Carimbado, sabe? ó. Carteira assinada e registro em cartório. Sem dúvida nenhuma, né? Nenhuma. Acho que eu parei aqui, né? Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso, não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mais num sentido que em outro, eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Gente, ó, só uma colocação. Eu gosto muito da palavra para a gente entender bem. Quando o Kardec coloca isso, ó, a predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal, ele coloca o mal com L. E o mal com L não é o mal da perversidade, é o mal da ignorância.
Então, é importante colocar que esse mal que o Kardec coloca, ele define para nós que o mal com L é o mal da ignorância, entendeu? Ou seja, a predominância da matéria, na verdade, significa para nós ainda a ignorância das leis naturais. Porque o mal com U, aí seria perversidade, entendeu? Não sei se vocês concordam com isso. A gente até falou uma vez disso, né? Foi exatamente. Tanto é que os da segunda ordem é o desejo do bem. Ou seja, mal e bem são os opostos, mas diferentes, porque o mal é ignorância e o bem é a harmonia, o equilíbrio e tal. Porque se fosse bom, aí seria o mal comum. Desejos do bom. Não, o bom nem sempre é o bem, né? Agora, outra coisa que eu também gostaria de dar uma falada é aqui, quer ver? Ó? Que eu gosto bastante, que isso sempre dá, para mim, uma certa esperança e promessa de melhoria. Olha lá. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre, exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mais num sentido que em outro, podem reunir caracteres de várias categorias. Ou seja, Kardec, para mim, ele reafirma o seguinte, que não existe transformação simultânea. Você aceitou Jesus, você está salvo. Ou seja, tem que ser gradual de compreensão. Porque entra naquilo, que é uma coisa que eu já vi em cada espírito o pessoal falar e é totalmente errado. Que nessa encarnação eu vim trabalhar a bondade. Não, você veio trabalhar toda a sua virtude. Não tem como trabalhar só outra. Não tem como você ser justo e não ser bondoso. Então você tem que trabalhar todas as suas virtudes. Não tem essa. Nessa encarnação eu vim trabalhar só a bondade. Não tem. Você tem que... As virtudes puxam tudo para cima. Não tem como uma... É tudo uma independente da outra. Então... É nesse sentido que eu entendo também, que você trabalha tudo e esse tudo faz te elevar. O que você acha, Claudinho? Claudinho está ali, ó, rabiscando, Amandinha. Não, é isso daí mesmo, é trabalhar o conjunto. Pode ser que tenha uma coisa, seja o principal, mas não seja só aquilo, é tudo, é o conjunto. Eu entendo bem isso, Amanda. Não sei se você lembra uma aula do Gordo para a gente, que ele falou que essa evolução tem que ser uma helicoidal, entendeu? Quer dizer, você vai sempre pegando todos os ciclos, mas fazendo que essa mola seja para frente. Ela não é uma mola fechada, é um helicoidal. Você vai sempre... Então, se você fica paciente nessa encarnação, quem fica paciente, fica mais amoroso, mais tranquilo, mais harmonizado, menos rude, porque não adianta você... Nossa, agora eu só vou desenvolver a paciência. Mas é grosseiro, chuta o balde, fala mal do vizinho, não adianta. Quem é paciente é todo um sistema que muda, né? Mas o bom é o seguinte, nós não ficamos eternamente num ponto, nós podemos melhorar. Então, eu tenho experiência. Essa é a nossa esperança, na verdade. Eu tenho esperança porque, gente, alguém por acaso já leu um livro chamado Do Calvário ao Infinito? Que a médium chamava-se Zilda Gama. É um livro bem antigo do Espiritismo. Isso, é novela mexicana. Não, como é que é? Se falasse Zíbia Gaspareto. O espírito era o Vitor Hugo, bacana pra caramba. Ela conta o seguinte nesse livro. O livro é um sofrimento, rapaz, que é um negócio de louco. Ela conta o seguinte, vocês sabem quem é a personalidade espiritual que veio a esse mundo, se chamou Vicente de Paulo? Você já contou essa história para nós, Jorge. Então, foi Herodes. Olha só, se Herodes, em 2000 anos, chegou a ser Vicente de Paulo, Jorjão, Cláudio, Babu, tem uma esperança fantástica.
Amandinha, olha só, o Herodes chegou a ser Vicente de Paulo. Pelo menos quem falou foi Vitor Hugo como espírito. E eu não vou duvidar. Mas, então significa que esse gradual, nós temos uma chance, nós temos a condição de podermos sempre evoluir. Então, nós não precisamos ficar primeiro mal em nós. Temos que fazer. Agora, o que eu considero bom aqui é esse gradual, porque eu não entendo muito essa evolução instantânea que dizem muito. Não, se você for bom, você pula logo de sistema. Eu acho que a gente tem que, quando a gente melhora, ou busca, isso tem que ficar pelo menos agregado. Você muda hoje, mas enquanto ele não tiver alicerçado com a experiência, você não mudou, é apenas informação, é assim que eu entendo. E Se o Herodes foi São Vicente de Paulo, nós estamos devagar, quase parando então, hein? Eu também acho, isso também me chateia um pouco. Então bem devagar, tá com o freio de mão puxado e... Pô, o cara falou pra molecada, não joga bola na frente do castelo. A molecada não respeitou. Aí ele foi obrigado a ser meio ruizinho. Mas em 2000 anos ele mudou o sistema dele. Eu vou só pedir um minutinho para vocês, que eu vou ter que sair rapidinho e já volto, tá? Tudo bem. Entendeu, gente? Então, aí é que tá. Digamos assim, mas é gradual. Eu não consigo entender essa coisa que alguns espíritos falam, que você consegue evoluir muito rapidamente, claro, instantaneamente. Não pode existir isso, cara. Aí que tá, Jorginho, pode ser uma certa contradição em algumas coisas. Se o cara em 2000 anos se ajeitou e a gente em 2000 anos tá atacando pedra em Jesus e tá aqui aí nessa condição ainda, então aí a gente não tá querendo sair daqui não, né? Ou então ser expulso daqui, né? A gente vai construir pirâmide em outro lugar. Eu espero que não, viu? Porque, não. Já deu, já. Voltar a idade da pedra de novo, não dá não, cara. Cansei disso já. Cansei já. Não, mas Claudinho, você não vai quebrar pedra, você vai ser o gerente. Já pensou vir com o Jorginho de novo, ele pintando as cavernas? Eu disse, gente, vamos pintar aqui a caverna, vamos decorar aqui a nossa caverna para ficar mais bonito. Ah, não quero isso não. Me poupe. Só por isso eu vou evoluir mais rápido. Já tenho uma motivação para evoluir mais rápido. Vamos lá, gente. Vamos ler aí. Deixa que eu leia aqui agora. Vamos pelo menos terminar essa terceira ordem aqui, que é a 101, a gente para na 102. Beleza. Terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Eu já gostei disso. Não fala que é espíritos maus. Olha só, imperfeição é uma situação, maldade é um sistema, tá vendo? Já é bom. Ó, caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. Essa da ignorância para frente é nós, ó. É nós. Tem a intuição de Deus, mas não compreende. Isso aí é o Jorjão. Isso é meu. Não são todos essencialmente maus. Olha a diferença, maus com U. Em alguns, há mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade. Gente, vocês já perceberam que a doutrina dos espíritos é a única que coloca isso? Tem gente que fala assim, não, se você não faz o bem, se você não fizer o mal, já tá bom. A única doutrina que realmente nos alerta que não fazer o bem já é o mal. É a doutrina dos espíritos. Não, é espírito inferior, porque conforme de segunda ordem, eles já querem fazer o bem a todo momento. E se a gente ainda não faz mal, mas também não faz o bem, já mostra que a gente é bem inferior ainda, já que a gente está debaixo da escada. Outros, ao contrário, se comprazem no mal, ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar a maldade e a malícia à inteligência,
Mas, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E o pouco que sabem, se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Isso é nós. Porque realmente a vida espiritual deve ter bastante divergente do que a gente pensa aqui. Não podem nos dar, senão, noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito desta ordem. Beleza. Vem a felicidade dos bons, e isso para eles é um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Para aí. Ó, para você ver como a gente é tão inferior ainda. Nós fica falando de Mega Sena, se a gente tivesse rico. Olha essa arte aqui, ó, que a gente acha que quem é rico tá feliz, ó. Ó, para você ver que a gente não sabe nem direcionar a nossa visão ainda, o nosso querer ainda, ó. Você vê como. Da próxima vez você faz essa pergunta para sua turma, Claudinho. Você dá esse exemplo para sua turma. Vocês nem sabem o que estão querendo. Pois eu falei assim, ó, espírito de segunda ordem é tipo Chico Xavier, Bezerra de Menezes. O Bezerra chegou a tirar o anel de formatura dele de ouro para dar para uma paciente comprar remédio. Quem é que faz isso? Então a gente não pode ser espírito de segunda ordem jamais. Podemos ser. A gente é de terceira mesmo vamos dizer assim, ainda, né? Não querer assumir que é espírito de terceira ordem é orgulho e inveja. É o que tá aqui. Mostra que é de terceira ordem. Já por isso mesmo já mostrou que é de terceira ordem. E quando você assume, já é um princípio que você está em evolução, porque você já sabe o que você é e pode melhorar. Eu, por um lado, acho bom, porque daí eu faço alguma coisa e falo, não, mas eu ainda sou de terceira ordem, né? Então tá perdoado. Olha só, Claudinho do céu, olha a justificativa da menina. Brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Brincadeira não, isso saiu do fundo da sua alma, do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio, já disse Jesus. Vai ter que passar pela escola de aprendizes de novo e vai ter que escrever isso na caderneta. Essa caderneta tá parada ali faz tempo. Eu vou lá pisar na jaca porque é da minha ordem fazer isso. O que é da sua ordem fazer isso? Você se justifica, olha, eu fiz isso porque eu sou assim mesmo. Eu sou que nem Gabriela, entendeu? Eu sou assim. Aqui já fala tudo. Ó. O caráter desses espíritos se revela pela sua linguagem. É a assinatura do espírito, é a linguagem que ele emprega na hora de falar as coisas. Olha lá, gente, ó. Conservam a lembrança e a percepção do sofrimento da vida corporal. E essa impressão, frequentemente, é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males que suportaram e pelos que fizeram outros suportarem. E como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para o punir, quer que eles creiam assim. Aí que tá, eu acho que Kardec, quando usa essa palavra punir, eu acho, tudo bem, quem sou eu para criticar Kardec, né? Mas quando ele coloca a palavra punir, ele deixa a impressão que nós temos um Deus que é punitivo, e Deus não é punitivo. No meu livro, que é um livro chique, não essas coisas velhas de vocês aí, ó, aqui tem um adendo, ó, assim, ó,
À frente, na questão 258 e seguintes, está explicada a ideia de como a lei atua para o resgate dos espíritos, por causa desse negócio de punição que Kardec usa essa expressão. A partir de 258, pessoal, vocês vão entender essa ideia de Kardec, porque não é que Deus pune, mas é que ele faltava uma melhor palavra ali, então ele colocou isso, mas a partir da 258, que é escolha das provas, que nós vamos entender, que não tem punição, há consequências. Claudinho está procurando ali a 252. Lê para nós, Claudinho. Você já procurou aí? É 258 em diante. 258? Isso. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe acontecerão durante a sua vida. Ele mesmo escolhe o gênero de prova que quer passar. Neste consiste o seu livre-arbítrio. Aí já a gente nem tem que discutir mais, né? Aí a gente perde qualquer razão nessa vida. Porque aqui na sequência aqui, ele pergunta, então não é Deus que impõe os sofrimentos da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis então por que ele fez essa lei em vez daquela? Ao dar ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada impede seu futuro. O caminho do bem está à frente dele, assim como do mal. Mas se fracassa, resta-lhe uma consolação. Nem tudo está acabado para ele. Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar, reparando o que fez de mal. É preciso, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, foi Deus. Mas tendes a liberdade de vos expor a ele por terdes visto aí um meio de adiantamento. Deus o permitiu. Ou seja, então Deus nada impõe. E Deus também nada tira, entendeu? Como é que é? Agora, a questão do livre-arbítrio, ainda para nós, espíritos de terceira ordem, é algo complicado. Porque um espírito superior, ele compreende que o livre-arbítrio é uma coisa tão imensa, tão complexa, que ao mesmo tempo que as consequências acontecem, não é um castigo. Mas para espíritos como nós, é um castigo. Então, somos nós que compreendemos assim. Eu costumo fazer uma analogia quando eu dou nas aulas da escola, que entra essa questão se Deus pune ou não. Basta a gente comparar assim, a lei da gravidade. Você pega uma cadeira, joga para cima e fica embaixo da cadeira. O que vai acontecer? A gravidade vai puxar para sua cabeça do mesmo jeito. Vai cair na sua cabeça, vai machucar. Foi Deus que fez isso? Não foi Deus, foi você mesmo que fez isso. A cadeira, ela obedeceu a uma lei que chama lei da gravidade. A exemplo da lei da gravidade, todas as leis naturais que regem o universo são assim, funcionam assim. Se você age contra ela, ela vai te dar o retorno, porque é da lei isso. Foi culpa de Deus? Não. É que você está agindo contra a lei. Contra a lei. Então você recebe, vamos dizer assim, a consequência da sua atitude. Então não foi Deus que pegou a cadeira e jogou na sua cabeça. Ela obedeceu a uma lei que rege o universo. Então, para a gente entender, não é Deus que pune, é a gente que age contra a lei. É igual tentar remar contra a maré. O esforço é maior. Quer dizer, se você compreende a lei e sabe trabalhar com ela, você nunca é punido. Você está sempre aprendendo com ela. O esforço você vai ter, mas se você compreende a lei, você até pode jogar a cadeira para cima, mas você não fica embaixo. Você sabe que ela vai cair na sua cabeça. Igual você nem joga mais a cadeira para cima, né? Exatamente. Você tem consciência disso. Viu, Mandinha? Não enfia o pé na jaca, Mandinha. Então, igual na própria filosofia estoica, já diz que não adianta você querer fazer alguma coisa que não está no seu alcance. No seu controle. No seu controle.
Senão você fica escravo daquelas coisas. A única coisa que você tem controle é dos seus sentimentos e das suas ações. Você não tem controle do pensamento, do julgamento dos outros. Tudo que é de terceiro, você não tem controle. Se você se importa com isso, você se torna escravo. E aí eles vão falar um monte de coisa. Se você é preso por esse negócio de status, que hoje é Instagram, né, que o pessoal tem que curtir sua foto, você está sendo escravo dos outros. Você ficar pensando que os outros vão falar de você, você está sendo escravo de coisa que você não comanda. A única coisa que você comanda é suas emoções e suas ações. Aí que os históricos botam isso aí perfeitamente. Aquilo que está no seu controle, você pode mudar. Aquilo que não está no seu controle, não adianta você querer se desesperar e tudo mais. Não está no seu controle. Então, o que diz assim, haja conforme as coisas que você pode controlar. Aquilo que você não pode controlar, por isso que dizem, né, que o estoicismo é a filosofia do conformismo, não é o conformismo. É você simplesmente não querer remar contra a maré. Contra a maré, exatamente. Digamos assim, se equilibrar dentro do sistema. Então, ele se equilibra dentro do sistema. Conhece como funciona e não padece por ele. E a parte moral deles é excelente. Quem puder ler esse livro aqui, ó. Manual do Epiteto. Esse livro é excelente. Ai, cara, caiu ali tudo. Podemos falar por aqui, né? A próxima quarta-feira, a aula é 102. Isso, só a última frase aqui, ó, para começar 102, pode dividir em 5 classes principais os espíritos de terceira ordem. E aí aqui nós vamos ver aonde a gente está nessa hierarquia, entendeu? Se é naquela que se justifica porque é imperfeita, né? A Mandinha foi que foi, eu faço mesmo, porque... Brincadeira. Não é para levar. Aí Deus perdoa. Aí Deus perdoa. E vou que vou. E vou tocar o barco assim mesmo. Se Deus quiser. Amandinha, você agora se entregou. Pronto, tá perdida com a gente. Agora já era, né? Agora já era. Agora é só você virar São Vicente de Paulo. É isso que nós queremos ver. Bom, encerramos por hoje, né? Beleza, por hoje encerramos.